O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros confrades redentoristas aqui presentes, irmãos, padres, queridos fráteres, caros Jonathan, Tiago, noviços ainda, e daqui a pouco já confrades, irmãos e irmãs aqui da Paróquia da Glória, familiares do Tiago, familiares do Jonathan. Que alegria estarmos reunidos nessa noite. A congregação redentorista se alegra, porque ela acolhe hoje 2 novos confrades, 2 novos discípulos missionários, que assumem a missão de dar testemunho de Jesus Redentor, nesse mundo ferido em que nós vivemos. Portanto, esta missa que nós celebramos, ela aponta para uma realidade fundamental da vida, não só do Jonathan e do Tiago, mas de todos nós. Não apenas nós, missionários redentoristas, mas você também que nos acompanha aqui pelo YouTube, você que está presente aqui na igreja, que é a realidade da vocação. Sim, falar de vocação é falar do sentido da vida. Falar de vocação é falar da nossa busca de felicidade, de realização como homens e mulheres. Falar de vocação é falar do chamado ao nosso crescimento humano, com todas as potencialidades que temos. Numa visão de fé, numa experiência de igreja, toda vocação é um chamado de Deus. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, não nos deixou ao léu, ao sabor do acaso. Não. Em seu imenso amor, Ele nos faz um chamado. Vem. A todo chamado corresponde uma resposta. E aqui entra o dado humano, o nosso lugar de sujeitos, de protagonistas. E dentro da nossa liberdade, porque toda vocação é uma história de liberdade, podemos responder sim, podemos dizer não. Hoje, Jonathan e Tiago dizem sim a Deus, para serem instrumentos dele
para ajudar esse mundo a ser melhor, para curar as feridas de tantos irmãos e irmãs, como missionários redentoristas. Por isso, eis que celebramos hoje uma entrega, uma resposta de vocação. Ora, isso, como eu já acabei de afirmar, toca a todos nós. A nós que já respondemos a uma vocação e que somos chamados a reafirmar a cada dia. Aqueles que ainda estão em busca da vocação, aqueles que ainda estão à procura do seu caminho de sentido existencial. De forma que celebrar essa profissão não é uma festa exterior a nós, pelo contrário, puxa todos nós pelo coração, pelo sentido maior da vida e da vida com Deus. Porque o mesmo Deus que diz vem, Ele diz também vai. Ele não nos retém, Ele não nos prende, Ele nos envia em missão. A vocação segue-se à missão. E a missão do missionário redentorista é dar testemunho de Jesus. Ele é o Redentor, quer dizer, o Salvador, o Libertador, nesse mundo com tantas prisões, tantas opressões, tantas pessoas machucadas, feridas. Por isso, as leituras de hoje, escolhidas para essa profissão, chamam a nossa atenção para a nossa resposta também. A primeira leitura da carta de João, que é o tema que o Tiago e o Jonathan escolheram. Conhecemos o amor naquele que deu a vida por nós. Ou seja, conhecemos o amor em Jesus. O texto diz que nós somos chamados para o amor, ou seja, a nossa vocação primeira é o amor. Não importa o desdobramento que essa vocação terá posteriormente. A vocação batismal, a vocação de ser igreja, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial. Qualquer vocação tem por base a realidade do amor. E sabe por quê? Porque a nossa criação como filhos e filhas de Deus, recebemos a marca do amor, a marca da graça, a marca da bênção. Mas talvez seja necessário aqui discernirmos de que amor a palavra está falando. Porque a sociedade e a cultura em que vivemos enfatizam muito o amor emocional, sentimental, que tem o seu valor, que tem o seu lugar. Mas o sentido bíblico de amor vai muito além do sentimento, da emoção, de gostar de alguém, de se encantar com alguém. O sentido bíblico do amor é: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Portanto, amor na Bíblia não são palavras bonitas que fazem chorar. Amor na Bíblia não são declarações que fazem arrepiar. Amor na Bíblia não são corações como a flecha partida. Vai além dos romances. Amor é atitude de vida, uma postura existencial. Quando eu amo, eu me comprometo com a pessoa amada. E eu tenho atitudes concretas para dar a vida por aquela pessoa que eu digo amar, ou aquela causa que eu digo amar. Portanto,
O texto da carta de João nos diz que a nossa vocação é o amor e que quem não ama é um homicida. Olha, quem não ama é um assassino. Isso. Porque quem não ama escolhe a cultura de morte. Quem não ama escolhe a ambição desmedida, a ganância, a injustiça, o egoísmo, o individualismo. Por isso é um assassino. Porque espalha a morte ao seu redor. Só o amor é vida. E só o amor nos liberta e nos salva. E o texto termina dizendo que nós conhecemos o amor naquele que deu a vida por nós, que é o tema desta Eucaristia. Ou seja, acolher Jesus como nosso Redentor é aprender dele, é sermos discípulos missionários dele, para vivermos o amor. O que você, Jonathan, o que você, Tiago, experimentam nessa noite, nessa Eucaristia, não é responder apenas a normas e leis, não é prestar contas a um CNPJ. Fundamentalmente, o que vocês fazem nessa Eucaristia é dizer para todos nós que representamos a igreja, que representamos a congregação, que vocês se comprometem com o amor. O amor a Deus, ou seja, a sua vida de oração, sua intimidade com Deus, com a palavra. O amor à congregação, a nossa espiritualidade, o nosso carisma. O amor ao povo de Deus, especialmente aos mais pobres, aos mais sofridos, aos mais feridos. Essa é a missão de todo redentorista: exalar amor, é espalhar esse amor. O amor que dá a vida, como Jesus, que não poupou nem a própria vida, mas entregou-a em plenitude. Na juventude de vocês, com todo o caminho de formação que fizeram até aqui, com tudo o que foram capazes de aprender e apreender para a vida, especialmente nesse último ano do noviciado, quando se dedicaram de uma forma mais carinhosa à congregação redentorista, nossas constituições, nosso caminho histórico, espiritual. Vocês têm toda a capacidade e a adultez para dizerem: nós queremos amar e queremos espalhar esse amor para aqueles que mais necessitam. A segunda leitura nos traz uma frase muito forte de Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Jonathan, Tiago, é uma intimidade tão grande com Jesus, que há uma sintonia tão forte com Ele, que já não há mais diferença. É a nossa humanidade se derramando na divindade de Jesus. É cada um de nós se conformando a Ele e não se conformando às estruturas do mundo, ou seja, as estruturas de pecado que levaram Jesus à morte. Vocês dois são chamados a dizer: já não sou eu, Jonathan, já não sou eu, Tiago, que vivo, é Cristo que vive em mim. Lógico que isso é um processo que nós vamos vivendo ao longo de toda a nossa vida. Não se diz isso por uma vez na vida, vai se dizendo isso ao longo da vida, porque quanto mais vivemos, mais vamos crescendo, aprendendo, amadurecendo, expandindo, abrindo o coração. Mas importa dizer isso, Jonathan, importa afirmar isso sem medo, porque se não é a Jesus que nos assemelhamos, com muita facilidade nos assemelhamos aos modelos que a cultura, que a sociedade vai nos impondo, nos apresentando e nos colocando.
Portanto, tenha o Cristo Redentor como modelo, para que vocês possam ir se assemelhando a Ele cada vez mais, no jeito de amar, no jeito de acolher, no jeito de serem missionários redentoristas. E o Evangelho. Jesus está em Nazaré, entra na sinagoga, e como adulto ele abre o livro da lei, e justamente vai ler um texto do profeta Isaías. Na verdade são 3 textos, em que ele diz da missão dele. Ele, guiado pelo Espírito Santo, é levado até a sinagoga, e ele diz do conteúdo programático da sua missão. Eu vim para libertar, para acolher, para ser solidário, para proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui nós temos todo o projeto de vida de Jesus. Ele veio, foi enviado pelo Pai, assumiu a nossa carne para trazer libertação para todos nós, especialmente aos presos, aos que não enxergam, aos cativos. E aqui aos presos em todo sentido, não só os presos atrás de uma grade, mas os que andam presos nas garras da morte, do vício, da maldade, aos que andam cegos à solidariedade, à caridade, ao sofrimento do outro, aos que estão fechados em si mesmos e em seus próprios interesses e não são capazes de estender a mão para acolher o outro. Mas essa é também a nossa missão, de toda a igreja, de todo cristão, seja de nós missionários redentoristas, de vocês dois que hoje assumem, de vocês leigos e leigas que estão aqui, pelo nosso batismo, quando também nós somos encharcados do Espírito Santo. Esse Espírito nos conduz à missão. E a nossa missão é libertar, é fazer os que estão cegos enxergar, é abrir o coração daqueles que andam com o coração fechado. Mas hoje você, Jonathan, você, Tiago, assumem essa missão como redentoristas, de forma que nós queremos enxergar em vocês discípulos missionários, gente que está comprometida com os mais necessitados, os mais sofridos, os mais empobrecidos. Vocês hoje emitem os 3 votos que são próprios da vida religiosa: o voto de pobreza, o voto de castidade, o voto de obediência. E para nós redentoristas, o voto de perseverança na congregação. Esses 3 votos são meios, não são finalidade da vida religiosa, são meios. O que significa meio? Caminho, instrumento. Para quê? Para consagrar a Deus. O mais importante, Jonathan, o mais importante, Tiago, como vocês aprenderam com o mestre no noviciado, é a consagração a Deus, ou seja, é a entrega da vida de vocês a Deus. Essa entrega se faz pelo caminho da pobreza, da obediência, da castidade. A pobreza, que é o caminho da partilha, contra toda essa mentalidade da cultura pós-moderna de ambição, de ganância, de querer ter sempre mais, e ter sempre mais o mais luxuoso, o mais caro, o mais bonito, o que foi lançado como novidade mais recente. Fazer o voto de pobreza é optar por um caminho de simplicidade, de humildade. É ter os bens necessários para a vida, sem luxo, sem o supérfluo, sem o desperdício,
sem o egoísmo de quem retém tudo para si, mas de quem é capaz de partilhar e usar desses bens a serviço dos outros. Que você, Jonathan, que você, Tiago, vive esse espírito de pobreza. Aquilo que vocês tiverem na comunidade redentorista seja usado para a missão, para a vida com os outros. O voto de castidade, que significa a doação da vida integral em favor do povo de Deus. Ou seja, negar-se a ter um amor exclusivo, a formar uma família, para cuidar de todas as famílias, para serem pastores, cuidadores do povo de Deus. Tendo muito afeto no coração. Não significa negar os afetos, não significa negar a sexualidade, não. Mas é canalizar toda a força da sexualidade para o amor. É canalizar toda a força dos afetos para o acolhimento das pessoas, especialmente daqueles que não são acolhidos na vida, que são marginalizados, que são colocados de lado, que são esquecidos e feridos e machucados. Que vocês dois sejam pessoas profundamente afetuosas, amorosas, e saibam canalizar esse amor, especialmente aos mais necessitados. E o voto de obediência, que é justamente o voto de não se centrarem nas próprias vontades, mas acolherem a vontade e o projeto do grupo onde vocês começam a fazer parte a partir de hoje. Nós vivemos numa cultura onde os projetos pessoais se sobrepõem aos projetos comuns, comunitários, onde o eu se sobrepõe ao nós, onde o culto de si mesmo, o narcisismo, a volta para os próprios interesses é muito maior do que o interesse com a comunidade, com os outros. Fazer o voto de obediência é colocar a minha vontade, os meus desejos, a serviço do projeto maior do grupo que eu faço parte. Em última instância, a serviço do projeto de Deus. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho desejo, eu tenho projetos, mas eu os coloco na direção do reino, que é serviço. Por isso, emitir hoje esses 3 votos de pobreza, castidade e obediência, diante de toda a comunidade aqui reunida, é se comprometer em ser homens novos, para construir uma sociedade também nova. Por isso, sejam muito bem-vindos à congregação redentorista, representada por todos nós aqui hoje. Nós estamos muito felizes e alegres de acolher vocês em nosso meio, como novos missionários redentoristas. Venham, tragam as capacidades, as qualidades, os dons que vocês têm. Tragam também as fragilidades que fazem parte da vida e da história de vocês. E venham crescer conosco. E venham servir conosco. E venham anunciar o Redentor conosco. O Papa Francisco disse que onde há religiosos, deve haver alegria. Que todos que se encontrarem com vocês, Tiago, Jonathan, possam ver em vocês a alegria de serem consagrados, a alegria de serem redentoristas, a alegria de professarem os votos. Eu termino com um poeta que morreu ontem aqui no Brasil, amazonense, Tiago de Melo. E faz muito sentido um dos textos dele para a nossa profissão hoje, Jonathan e Tiago. Ele diz assim: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Vale a pena, porque já é madrugada,
Vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, porque amanhã, Jonathan, Tiago, é um novo dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.